Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Quiz. Natal é Jesus. Que tal um quiz bíblico sobre a vida dele? 21 questões para celebrar o nascimento do nosso Salvador. Um momento especial para aprender e se divertir juntos. Você está pronto? Então, vamos lá! Número 1. Qual o nome do anjo que disse a Maria: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus? Foi o anjo Gabriel que teve esse encontro com Maria. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Lucas 1, versículos 26 a 31. Número 2. Qual o nome atribuído a Jesus Cristo, que quer dizer Deus conosco? Emanuel é o nome atribuído a Jesus Cristo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1, versículo 23. Número 3. Qual o nome da cidade onde Jesus nasceu? Jesus nasceu em Belém. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, versículos 4 a 7. Número 4. Em que rio Jesus foi batizado? Jesus foi batizado no Rio Jordão. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado no Rio Jordão. Marcos 1, versículo 9. Número 5. Quem batizou Jesus no Rio Jordão? Foi João Batista que batizou Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Mateus 3, versículo 13. Número 6. Em que momento da vida de Jesus se ouviu uma voz dos céus dizendo: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo? Foi no batismo de Jesus que se ouviu uma voz do céu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, versículo 16 e 17. Número 7. Quantos anos tinha Jesus quando o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os? Com apenas 12 anos, Jesus já estava no templo, assentado no meio dos doutores. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois,
o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Lucas 2, versículos 41 a 46. Número 8. Durante quantos dias Jesus foi tentado no deserto? Jesus ficou 40 dias no deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Lucas 4, versículos 1 e 2. Número 9. Em qual ocasião Jesus transformou água em vinho em Caná da Galileia? Foi no casamento que Jesus realizou seu primeiro milagre. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." João 2, versículos 1 a 3. Número 10. Para quem disse Jesus: "Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo"? Foi Nicodemos que teve esse encontro noturno com Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. João 3, versículos 1 a 7. Número 11. Em qual cidade 4 homens conduziram um paralítico para ser curado por Jesus? Em Cafarnaum que Jesus curou um paralítico. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Marcos 2, versículos 1 a 3. Número 12. Quantos apóstolos Jesus escolheu? Jesus escolheu 12 apóstolos. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Lucas 6, versículos 12 e 13. Número 13. Quem ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo? Foi Maria que ungiu os pés de Jesus. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. João 12, versículo 3. Número 14. Qual o nome da cidade onde Jesus, ao chegar e ver, chorou? Foi Jerusalém que Jesus, ao chegar e ver, chorou. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Lucas 19, versículos 28 e 41. Número 15. Quem disse a Jesus: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo"? Foi João Batista. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João 1, versículo 29.
Número 16. Quando os soldados vieram prender Jesus, que discípulo puxou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote? Foi Pedro que feriu o servo do sumo sacerdote. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. João 18, versículo 10. Número 17. Quem disse, eu não acho nele crime algum, após interrogar Jesus? Foi Pilatos. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. João 18, versículo 38. Número 18. Quais as últimas palavras de Jesus na cruz, conforme registradas no Evangelho de João? Jesus disse na cruz, está consumado. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. João 19, versículo 30. Número 19. De acordo com os relatos do Evangelho de João, quem foi a primeira pessoa a ver Jesus após a sua ressurreição? Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus após a sua ressurreição. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. João 20, versículos 11 a 16. Número 20. Qual cidade Jesus apareceu para 2 discípulos após a sua ressurreição? Jesus apareceu para 2 discípulos em Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Lucas 24, versículos 13 a 15. Número 21. Complete o versículo de João 14, 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, versículos 5 e 6. Então, aprendeu algo diferente sobre Jesus? Comenta aqui embaixo quantas você acertou. Muito obrigado pela sua participação. Tem outros desafios aqui no canal. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado, Deus te abençoe e até mais.